Vamos abrir espaço no Bastidores CNN para conversar com a governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Primeiro, sobre a operação de salvamento, governadora, do BRB, que está em situação grave, gravíssima, está na UTI depois do envolvimento com o Banco Master, das revelações. Um acordo foi firmado entre a União e o governo do Distrito Federal. A gente trouxe esse breaking news ontem aqui para viabilizar uma operação de crédito para o banco. Queria entender melhor com a senhora. Boa tarde, bem-vinda. Como foi possível e se esse acordo, na sua avaliação, é suficiente para salvar o BRB? Tainá, boa tarde, Gustavo Uribe. Com certeza esse acordo é suficiente, até porque esse é mais um passo daqueles que já foram dados, anteriormente para a gente chegar a este momento. É muito importante colocar que precede isso a questão da liquidez do banco e nós fizemos duas operações. Uma com a venda dos ativos do próprio Master, que nós tínhamos na nossa carteira de ativos. Nós vendemos aí por 4 bilhões à vista e 11 bilhões em ações subsidiárias. Isso resolveu um problema grave que nós tínhamos no banco de liquidez. Fizemos uma securitização da dívida também aqui do Distrito Federal. Isso possibilitou que nós depositássemos também mais recursos também para segurar a liquidez do banco. E isso afastou um problema que nós tínhamos de liquidez. E o problema de capital ele só se resolve com a gente contrair esse empréstimo, com o GDF pactuar este empréstimo. Foi um momento de muito diálogo institucional entre o governo do Distrito Federal e o governo federal. Nós tínhamos aí talvez algo inédito no mercado financeiro, porque hoje o BRB ele tem mais de 10 milhões de correntistas. Nós temos 5 tribunais de justiça, todos os programas sociais aqui do Distrito Federal vinculados ao BRB. Nós temos também toda a questão tarifária de ônibus também está aportado no BRB. Então, seria um colapso da capital da República, também com um colapso do mercado financeiro. E isso foi resolvido na data de ontem, afastando qualquer possibilidade, primeiro, de intervenção federal, de liquidação do banco ou de qualquer ação mais grave. Ou seja, o BRB, na data de ontem, ele se consolida, ele sai de uma crise grave, mas ele se consolida novamente. Eu tenho certeza que o Banco BRB ele vai sair muito grande, porque é um banco que tem aqui uma responsabilidade social aqui no Distrito Federal, aqui, que realmente interfere em todos os setores da nossa economia. Governador, havia uma dúvida se o governo do Distrito Federal ele soltaria o balanço do banco. Ele foi liberado hoje? A gente sabe qual é o tamanho hoje do rombo financeiro do BRB? Olha só, eu acho que essa pergunta sua é uma pergunta, inclusive, que nós temos algumas ações até vinculadas aí no Supremo, que pode nos ajudar também a responder um pouco disso que você está nos perguntando. Até agora, nós não sabemos o que é fraude e o que não é fraude. Não houve tempo hábil para saber dos ativos que o BRB adquiriu, o que é fraude e o que não é fraude. Nós temos ativos que nós compramos, que o banco comprou, que ainda correm fluxos em outros bancos. E também nós judicializamos essa situação. Então, nós vamos trazer um balanço com certeza positivo com aí, esse empréstimo que nós estamos trazendo, com toda a questão da liquidez. E nós estamos fazendo uma previsão daquilo que foi já tido como, aí, como prejuízo aí ao Banco BRB. O ministro André e a Polícia Federal já calculam 2,5 bilhões realmente de títulos podres. Isso a gente está fazendo previsibilidade, porque banco trabalha com previsibilidade, nós fizemos uma previsibilidade maior financeira para esse balanço, mas somente mesmo no final das investigações, quando todos esses títulos forem aferidos, nós vamos saber o que é prejuízo e o que é realmente o que deu prejuízo e o que não deu prejuízo dentro do Banco BRB. A Larissa Rodrigues vai fazer a próxima pergunta, governadora. Lari. Tudo bem, governadora? Boa tarde. Eu tenho acompanhado
Eu tenho acompanhado há 9 meses já diretamente essa situação do BRB, já falamos em outras ocasiões. E aí eu queria até, se a senhora me permite, fazer duas perguntas em uma. A primeira é sobre a questão do balanço que o Gustavo Uribe trouxe agora. E no início de abril eu conversei com o presidente do BRB, o presidente Nelson, e ele me disse que a data era hoje, 29 de junho, a apresentação desse balanço junto ao Banco Central. Vai ser apresentado este balanço hoje, porque nessa resposta que o senhor deu para o Gustavo Uribe, a gente ficou um pouco em dúvida. E num segundo momento, eu vejo o governo também comemorando esse acordo com o Palácio do Planalto, com a União, mas, por outro lado, querendo ou não, é um dinheiro que vai ter que ser pago de um empréstimo, que era um dinheiro a ser voltado para a população do Distrito Federal. Como convencer a população do Distrito Federal que, depois de casos de corrupção, vai ter que abrir mão de alguns investimentos aqui no DF? Primeiro, nós não vamos ter que abrir mão aqui de nenhum investimento. Eu não mexi em nada da fonte 100. É um empréstimo que ele tem 2 anos de carência e 15 anos para pagar. O BRB sempre deu lucro, para você ter noção, só de impostos que são pagos ao governo do Distrito Federal anualmente, ele equivale a 1 bilhão e 800 milhões. Então, quem vai pagar essa conta é o próprio BRB, né, com toda a operação que ele faz. É um banco sólido, é um banco que tem realmente toda uma operação fundada aqui, aqui no Distrito Federal, com mais de 300 mil servidores públicos que também fazem presença no banco. Então, o próprio BRB, né, com o compliance que nós estamos colocando, com todo esse movimento também de trazer os clientes que saíram do BRB por algum temor de volta ao banco, o próprio Banco BRB tem um contrato junto com o governo do Distrito Federal que quem vai pagar a conta no final é o próprio banco que guardava isso como lucro, né, que contabilizava sempre isso como lucro do banco. Então, o banco vai nos pagar, até porque temos ações, inclusive, de mercado. Nós somos o sócio controlador, o GDF é o sócio controlador, mas quem vai pagar essa conta é o próprio BRB. Mas eu tenho uma expectativa muito grande ainda com a delação, que você faz essa cobertura, você também escuta sobre a possível recuperação desses ativos, né? Eu creio que na hierarquia aí, dos créditos a serem restituídos, o BRB ficaria apenas após, né, aí os fundos de pensão. Os fundos de pensão dos estados equivale mais ou menos a 3 bilhões e meio e depois viríamos aí com o BRB. A delação se fala até em devolução de até 60 bilhões. Eu, né, torço muito para que isso aconteça. Se isso acontecer, nós vamos ter uma recuperação desse recurso imediatamente. Mas se isso não acontecer, o próprio banco BRB que vai fazer, né, essa devolução aos cofres públicos aqui do Distrito Federal, vai pagar essa operação. E isso está previsto entre o GDF, que é o controlador do banco, e o próprio banco. Temos instrumentos para isso. A segunda observação que é importante também a gente colocar, quem colocou a data do dia 29 foi o próprio BRB. Ele fez todo um planejamento para o Banco Central, apresentou uma operação de retomada de liquidez e de retomada de capital. Tudo isso está materializado, inclusive num acordo homologado no Supremo. Isso é mais do que materializado para levarmos ao Banco Central, que também tem uma preocupação de mercado com qualquer tipo de situação com o BRB. E vai, né, nos dar o tempo hábil só para que a gente possa fazer toda essa tratativa junto aos bancos públicos e privados que estão participando dessa operação. A gente fez todo o encaminhamento de tudo isso, estamos discutindo com o Banco Central, mas a data foi fixada pelo próprio governo do Distrito Federal, ou seja, né, ter que ampliar 5, 10, 15 dias, eu acho que é absolutamente normal dentro do cenário que nós pegamos de tanta dificuldade aqui que nós conseguimos superar. Governadora, voltando um pouquinho no cerne da questão, em tudo que levou o BRB a estar nessa situação, né? As investigações que correm na Polícia Federal, a tentativa de venda do Master ao BRB, os ativos podres oferecidos, né, pelo Master ao BRB, etc. Eu queria entender um pouco onde é que a senhora estava quando tudo isso acontecia, porque a senhora já disse algumas vezes que aconteceu sem o seu conhecimento, né?
Como foi possível isso, governadora? É preciso explicar melhor para a população. A senhora era braço direito do governador Ibanez Rocha. Como é que chegou nessa situação sem que a senhora soubesse? E mais, a senhora chegou a ter contato com Daniel Alvorcaro? Esteve com ele em alguma situação? Tinha conhecimento que ele caminhava aqui pelo governo do Distrito Federal dessa forma, né, com acesso à cúpula do GDF? Olha, eu acho que é muito fácil responder essa pergunta. Tem várias notas minhas me posicionando contrária. Na época aí, dessa possível compra do Master, né, eu falei que eu era contrária a essa situação. É muito simples, um vice-governador jamais vai ser consultado pelo governador se ele pode ou pelo presidente de banco fazer uma operação ou outra, né? Eu acho que o escândalo do Master, ele vai deixar muito claro, é só seguir o dinheiro. As pessoas vão seguir o dinheiro de quem esteve envolvido, de quem foi oferecido vantagem indevida, né? E realmente eu não tinha uma relação boa com o Paulo Henrique. O Distrito Federal é muito pequeno, todas as pessoas sabiam disso, a própria mídia local sabia disso, a saída dele era anunciada com vários eventos públicos aqui no Distrito Federal, com o setor construtivo, onde eu falei que ele não ficaria comigo, antes inclusive de qualquer tipo de situação de busca e apreensão ou de situação de escândalo, né? Eu tenho certeza que a população do Distrito Federal me conhece, eu tenho 4 mandatos aqui, né? Não tenho nenhuma condenação criminal, moro na mesma casa há 4 mandatos. Eu acho que isso fica muito fácil para a gente dialogar quando a gente fala com verdade. O compliance, toda essa auditoria e toda a determinação de trocar todos os diretores, foi depois que eu assumi o governo, nós determinamos que fosse trocado todas as pessoas, que não ficasse nenhum supervisor que estava à época aí da gestão do Paulo Henrique. Nós temos levado à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, todos os relatórios que chegam, e eu acho que isso é muito simples, a determinação nossa de trazer a verdade, de recuperar o banco, né, a nossa lisura diante da crise que nós assumimos aqui. E eu creio que cada pessoa vai ter que assumir em cima do seu CPF, né, daquilo que ele anuiu, daquilo que ele deixou, o meu espaço político, o espaço que eu indiquei. A pessoa era da Secretaria da Mulher, era o único espaço, né, que a gente havia aqui no governo do Distrito Federal com nomeação direta minha, né, uma indicação nossa. E eu sempre ajudei muito na gestão, naquilo que é atender a população do Distrito Federal, cuidar das pessoas, ouvir as pessoas, representar o governador em muitas agendas que ele não tinha condição de comparecer. E eu acho que isso a população tem com muita clareza aqui no Distrito Federal. Governadora, só para insistir um pouco mais, a senhora foi procurada, mantinha alguma relação de proximidade com Daniel Alvorcaro, esteve com ele em alguma situação? Não. Para você ter noção, Daniel Alvorcaro não tinha... o telefone dele foi apreendido, ele não tinha nem meu número de telefone aqui do Distrito Federal, né? Não constava nem meu número, nunca tive nenhum relacionamento com o Daniel Alvorcaro. Governadora, a senhora explicou para a gente que os investimentos não serão afetados, mas para o pagamento dessa dívida, será necessário fazer algum tipo de ajuste fiscal no orçamento desse ano? Que áreas podem ser afetadas com menos recursos para o pagamento desse empréstimo? Olha, além da crise do BRB, eu herdei também um déficit orçamentário aqui no governo do Distrito Federal. Mas rapidamente também com uma gestão, com a equipe também que nós trouxemos, né? Eu troquei a área econômica do governo, o meu secretário de governo, ele tem pregado, o meu secretário de finanças, ele tem pregado na parede o artigo 167 da Constituição, que ele fala que você não pode gastar mais do que você arrecada. E nós estamos cortando gastos, principalmente do custeio da máquina pública. Eu já publiquei vários decretos, inclusive um que reduz aluguel em 25%, que reduz todo o custeio dos contratos, né? Então, a gente já conseguiu virar a curva que era do gasto, né? E realmente ampliar a curva da receita. Nós temos aí uma previsão de estarmos enquadrados nesse artigo 167A já em agosto, que é ele que realmente traz o norte dos recursos financeiros. O que eu fiz quando eu cheguei no governo foi priorizar que aqueles recursos públicos que estavam sendo gastos de forma indevida não fossem gastos. A população do Distrito Federal pode ficar tranquila. Eu tenho, inclusive, feito mais investimentos em áreas fundamentais,
como na área da saúde. Desde quando eu cheguei, nós contratamos já 170 médicos, nós estamos colocando em dia todos os pagamentos aí com o setor privado que fazia o custeio também de atendimento na área da saúde. Então a população não verá não sofrerá nenhum tipo de cortes, inclusive porque a gente está priorizando os cortes internos. Eu tenho cortado show, evento, tinha muita previsão orçamentária para essas áreas também. Nós estamos cortando também contratos que não tinham efetividade na área de informática, em outras áreas aqui também do governo do Distrito Federal, e diminuindo aquilo que é o custeio da máquina pública. Então, provando o seguinte, que quando você tem gestão e sabe onde que você vai cortar, a população vai continuar tendo o atendimento, principalmente melhorando naquilo que mais precisa. Nós assinamos, para vocês terem noção, um convênio de 200 mil atendimentos na área de consultas na área da saúde. Isso nunca tinha acontecido aqui no Distrito Federal, de forma inédita. Ou seja, mesmo com a situação financeira difícil, nós estamos cortando, mudando a curva do custeio aqui no Distrito Federal para atender a população naquilo que mais precisa. Larissa Rodrigues. Governador, eu vou voltar no quanto a população pode ser prejudicada sem essa verba que será usada para tirar o BRB do vermelho, acertar as contas do banco. A senhora citou que para liquidez há uma verba já repassada. Eu conversei com o secretário aqui do DF de Economia, o Valdivino de Oliveira, que me passou essa informação da securitização da dívida. O que isso significava? O BRB, o governo do Distrito Federal judicializou aquelas contas de pessoas que não pagaram, IPTU, IPVA, e essa judicialização, essa verba a ser recebida, voltaria aos cofres do governo do Distrito Federal, mas agora está indo para o BRB, já que pelo menos 2 a 3, segundo o próprio Valdivino, dessa verba de 2 a 3 bilhões da securitização vai para o BRB poder aumentar a sua liquidez. É dinheiro que deveria ser investido para a população aqui do DF. Então, gostaria que a senhora comentasse isso. E segundo, a gente antecipou aqui na CNN que a senhora rompeu com o governador Ibanez. Há pouco a senhora tinha dito que ele foi misógino com a senhora. E eu queria, hoje, depois dessa amizade ser rompida, dessa aliança política ser rompida, a senhora acredita que Ibanez foi responsável pela corrupção e pela maneira que se encontra hoje o BRB? Olha só, o episódio que eu tive com o Ibanez, eu já falei sobre ele, eu deixei muito claro que sucessão nunca seria submissão. Eu tenho uma forma própria de governar, um jeito muito diferente de governar, muito próximo das pessoas. Acho que isso é personalidade, cada um tem uma personalidade, O governo deixou muitas obras na parte de infraestrutura, teve muitos avanços também em outras áreas e isso tem que ser reconhecido. Mas os erros, se aconteceram, e se ele foi o responsável, eu acho que o processo criminal que vai demonstrar isso seria muito leviano da minha parte fazer algum tipo de antecipação de juízo sobre a responsabilidade objetiva do governador Ibanez. Eu acho que quem vai mostrar isso é só realmente o processo judicial. Sobre a questão da securitização da dívida, esse recurso fica guardado no BRB como liquidez. Então, assim, isso está muito claro que a liquidez precisava de ser resolvida, mas é um recurso que fica dentro do próprio banco do BRB.